A partir de agora, você vai ouvir uma pregação com a irmã Rebeca dos Anjos. Cumprimento os ouvintes, né, da santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, né, aqueles que vão ouvir a palavra do Senhor nessa noite, né, glória a Deus, aleluia, né, que os irmãos e as irmãs prestem bem atenção na palavra, né, que vai ser dita nessa noite, amém? Sem perca de tempo, sem demora, peço que a igreja abra as Bíblias em Jeremias, glória a Deus, aleluia, Jesus, Jeremias capítulo 50, a partir do versículo 30. Glória a Deus, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Se eu não me engano, acho que eu já trouxe essa passagem aqui, né? Mas eu vou trazer mais uma vez, né? Porque eu pedi a Deus uma passagem, caiu nessa, amém? Glória a Deus, Jeremias capítulo 50, a partir do versículo 30. Louvado, exaltado, seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Que tem por título no capítulo 50, profecia contra a Babilônia. Glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus. Jeremias capítulo 50, a partir do versículo 30. Vamos ler para nós ganhar o tempo. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, todos os seus homens de guerra serão desarraigados. Naquele dia, diz o Senhor, eis que sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, e tempo em que hei de te visitar. Então tropeçará o soberbo, e cairá, e ninguém haverá o que levante, porém fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos, filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente todos os que levam cativo, os que retiveram e não os quiseram soltar, mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres, a espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Somente daí vamos apresentar a palavra. Oh meu Deus poderoso, aqui está a nossa escritura, aqui está a Bíblia Sagrada. Mais uma vez, meu Pai, eu levanto, meu Pai, a Bíblia até o Senhor, até o céu. Oh meu Pai, te pedimos o Senhor que venha falar conosco mais uma vez hoje nessa noite, assim como o Senhor tem falado conosco todas as noites, meu Pai, todos os dias de culto. E o Senhor venha falar conosco mais uma vez, pois não queremos sair daqui da mesma forma como chegamos frio, não, mas queremos sair daqui, oh meu Pai, revivificado pelo teu Espírito Santo, Senhor, renovado, revestido do seu poder e quente do seu Espírito Santo. Fala conosco hoje nessa noite, que não seja falando, mas seja Espírito, meu Pai Santo do Senhor Jesus Cristo, falando em minha boca e me usando, meu Deus querido, fala conosco, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém. Pode se assentar e bater as palmas que exalta o Rei da Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, né? Então, amados irmãos, amadas irmãs que está presente aqui nessa noite, amados ouvintes, né, que está ouvindo a larga, né, que vão ouvir, né, a larga distância, né? Glória a Deus, aleluia, essa palavra aqui tremenda, né? Glória a Deus, aleluia. Então, a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 50, que tem por título profecia contra a Babilônia. E a partir do versículo 30, capítulo 50, a partir do versículo 30. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados.
naquele dia, diz o Senhor, né? Como diz a palavra de Deus, quem estava dizendo isso é o Senhor Jesus Cristo, porque Deus, Ele tinha dado uma profecia, né, para a Babilônia, né? Porque a Babilônia, né, estava muito ali cruel, né? Muita crueldade, né, que estava acontecendo ali na Babilônia, né? Muita coisa acontecendo na Babilônia. Então Deus, né, resolveu dar essa profecia, né, contra a Babilônia, né? Para o povo, né, se arrepender, né? Para o povo se arrepender, né, dos seus pecados, né? Porque senão ia vir um castigo, né? Ia vir um castigo sobre o povo lá, né? Glória a Deus. E eis que eu sou contra ti, né? Jesus falando, Deus falando. E eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei te visitar, né? Então nós vemos aqui a palavra do Senhor. Deus é contra o soberbo, né, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Deus é contra aqueles que praticam o pecado. Mas não significa que Deus também odeia a pessoa, né? Não significa que a pessoa, que Deus, melhor dizendo, odeia a pessoa, né? Eu odeio aquele ser humano, eu odeio aquela pessoa, não. Deus odeia o pecado daquela pessoa. Deus não gosta do pecado, né, do ser humano. Mas Deus ama o ser humano, Deus ama o pecador, né? Como seu filho mesmo, né? Como sua filha mesmo, né? Basta nós se converter, né? Basta nós aceitar o Senhor Jesus Cristo. Mas tem muitos crentes que já aceitaram, já se converteram, né? Aparentemente, né? Porque muita gente, né, aceita Jesus e continua vivendo no pecado, aceita Jesus, se une, né? Aí fala que ama a doutrina, mas na verdade não ama nada, né? Na verdade não ama nada, porque o seu coração, né, está no mundo de horror, o seu coração, né, está cheio de soberba, o seu coração, né, está cheio de exaltação, né? O seu coração está com desejo, né, de estar no futebol satânico, né? O seu coração está no desejo de estar no WhatsApp, no Facebook, nas fofocas, né, nas invejas. Seu coração está com inveja, seu coração está com ódio. Eu tenho raiva daquele irmão, eu tenho raiva daquela irmã, eu não aguento ver a cara daquela pessoa. Irmão, eu te digo uma coisa: se você não largar isso, tu vai para o fogo do inferno se não se converter. Aí muita gente ouve essa pregação e fala que a gente estamos julgando, mas na verdade nós não estamos julgando não, porque isso está escrito na palavra, né? Senão você vai estar, né, glória a Deus, indo contra a palavra de Deus. Você não está indo contra nós, você está indo contra a palavra de Deus. Você está desrespeitando a Bíblia Sagrada, né? Porque quando nós vamos pregar aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, né? Se a gente não prega doutrina, porque o que está escrito na palavra são a doutrina bíblica de Deus, né? Então como que nós não vamos pregar doutrina se a palavra de Deus é a doutrina? Então larga o mundo, larga a vaidade, larga a rede social, larga a televisão, né? Larga os DVD, larga os vídeos, a novela. Mas por que vídeo não pode? É porque isso é interessante, não sei o que, é só um vídeo de bolo, né? É só uma TV aqui. Irmão, daqui a pouquinho está partindo para as coisas imorais. Então Deus já rejeitou desde a raiz, para você não cair na tentação. Quem bate palma para Jesus aí? Oh, glória a Deus, aleluia. Então muitos não entendam. Muitos não estão entendendo por que é pecado. Deus já está rejeitando desde a raiz, né? Para te livrar mesmo, irmão. É para o seu bem, para a sua alma não ir para o fogo do inferno, porque vem a tentação, né? Das pequenas coisas, né? Parte para as maiores coisas, né? E dali das maiores coisas vem a tentação na sua vida. Então larga isso, larga o pecado, larga o mundo de horror, porque Deus, Ele está zelando a sua alma, né? Deus, Ele ama a sua alma, né? Mas Ele não ama o pecado que está na sua vida. Quem bate palma para Jesus, glória a Deus. Então, muitas pessoas não entendem, mas a verdade é essa. Ainda que você possa falar, murmurar, você não está murmurando contra mim, você não está murmurando contra nós, você não está se levantando contra mim, contra nós, né? Contra o pastor, contra o obreiro, contra o
missionário, evangelista, né? Contra o presbítero, não. Você está se levantando contra o Deus vivo. Porque essa doutrina não é nossa. Se essa doutrina fosse nossa, aí sim você estaria se levantando contra nós. Mas essa doutrina, já que não é de nós, é do Deus vivo, você está se levantando contra o Deus vivo. Porque quem deu essa lição, quem deu essa ordem foi eu, Rebeca. Foi o pastor, presidente, né? Foi o diácono, não, foi Deus que deu essa lição para nós. Foi Deus que revelou, então nós estamos aí para obedecer. Porque tem crente que fala, né, que ama o Senhor, fala somente de boca. Aparentemente parece que ama a Deus, mas não ama nada. Porque quem ama a Deus de coração mesmo vai fazer aquilo que Deus manda. Porque muitas das vezes a pessoa fala, eu amo o Senhor, eu te amo, vou fazer tudo que o Senhor falar comigo, tudo que o Senhor revelar, eu vou obedecer. Aí, né, Deus vai passando a revelação de bênção, né? Aí tá bom, a pessoa vai gostando, a pessoa vai glorificando a Deus. Aí quando chega um dia, irmão, irmã, né? Quando chega um dia que Deus usa um profeta, essa revelação que Deus nunca passou para ele e para ela, uma revelação de conserto. Ó, você está fazendo isso ali que tá me desagradando. Eu quero que você largue isso agora. A pessoa fica bufando de raiva, né? A pessoa fica com cara feia. A pessoa não gosta e sai falando da igreja, não. Eu pensei que essa obra era de Deus, mas na verdade não é nada. Não, irmão, irmã, o erro está em você. Você que tem que se converter. Porque essa doutrina, né, não é de nós, não é da gente. Né? Essa doutrina do Espírito Santo do Senhor Jesus. Quem bate palma para Jesus? Glória a Deus, aleluia, né? E outra coisa, temos também que pregar, né? Sim, temos que pregar, temos que falar do amor de Cristo, mas com amor, né? Com amor, temos que falar com amor, porque se nós for falar sem amor no coração, com ignorância, né? Porque tem gente, tem crente, muitos crentes mundando aí, né? Muitos crentes, né? Aparentemente está na doutrina, mas na verdade não está nada, né? Fica praticando coisas erradas, né? Ou até mesmo as coisas certas mesmo, né? Tá direitinho, né? É com Deus, né? Mas ali tá falando com ignorância, tá falando com ignorância para a alma, tá insistindo na alma. Ai, irmão, mas nós não temos que, né, que falar para a pessoa aceitar, temos que fazer o apelo sim, irmão, irmã. Mas se a pessoa não quer aceitar, se a pessoa não quer vir para a casa de Deus, nós não podemos a forçar. Porque não é por força nem por violência, mas é por Espírito Santo de Deus. Então temos que pregar por amor, para nós ganhar aquela alma, falar com amor, para aquela alma, né, ser de Deus, para nós ganhar aquela alma, né? Agora, se nós estamos falando com amor, né, falando acerca da doutrina, e a pessoa rebeliar, e falando que a gente está julgando ela, falando que a gente está julgando, né, porque a gente prega essa doutrina duro, aí o defeito está nele, está nela mesmo. Né? O defeito está em si mesmo, viu? O defeito está em você mesmo, né? Você que é homem, você que é mulher, você é criança, você é jovem, o defeito está em você, porque você não quer obedecer às escrituras, porque você não quer, né, obedecer a Deus, você quer que Deus obedeça a você, né? Isso pode, irmão? Claro que não. Você tem que deixar, você tem que obedecer a Deus e não Deus obedecer você. Porque você é o Criador, não, você é a criatura de Deus. Então você tem que obedecer ao Criador, né? Não é fácil nós falar para Deus que nós amamos Ele. Nós amamos Ele de coração, sim, meu Deus, eu te amo, eu amo o Senhor de coração. Quando chegar a luta, quando chegar a aflição, eu vou segurar firme na tua mão. Aí quando chega a luta, quando chega a aflição, não é nada daquilo que falou. Não é nada daquilo que falou, não é nada daquilo que prometeu. Larga a mão de Deus, fica murmurando contra Deus, sai falando do ministério por causa da doutrina, né? Sai falando até mesmo de Deus por causa da luta, da aflição. Irmão, irmã, saiba que sem a luta nós não podemos vencer, não podemos ter vitória, não podemos ter experiência. Que experiência você vai ter? Que experiência você vai ter para contar? Que testemunho você vai ter para contar lá na frente? Quem bate palma para Jesus? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Deus
Então aqui mais a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e dos filhos de Judá foram oprimidos juntamente. Todos os que os levam cativos os retiveram e não quiseram soltar, mas o seu Redentor é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e quietar os moradores da Babilônia, né? Então Deus, ele estava indo, né, contra aquelas pessoas, né, que estavam pecando, né, contra o Espírito Santo de Deus, porque estava pecando contra Deus, né? Quando a pessoa peca, né? Quando a pessoa pede perdão e peca de novo, isso aborrece a Deus, viu? Isso aborrece a Deus. Não adianta você pedir perdão e depois praticar tudo de novo. Sabe que você já sabe que aquilo é pecado e você praticou por querer. Você praticou já sabendo. Irmão, você está aborrecendo a Deus desse jeito, né? E Deus está perdoando ainda. Deus te perdoa, mas vai chegar um dia que você, né, vai pedir perdão, né? Vai pedir perdão e praticar o pecado. Vai chegar um dia que nem vai dar tempo de você pedir perdão, né? Ou então você morre, aí Jesus vem, você fica sem pedir perdão, e aí, né? Não dá mais, aí Jesus pega de surpresa, vivendo no pecado, vivendo na vaidade. Cuidado. Então nós estamos pregando por amor, estamos zelando a tua alma. Deus ama a tua alma, Deus está zelando a tua alma, né? E estamos aqui para quê? Para toa? Não, Deus nos fez para poder pregar, né? Porque antes, porque nós contamos testemunho, né? Porque nós contamos, né? Porque antes, né, vivemos, né, no mundo de horror, né? Antes, né, nós vivemos, no mundo de horror, no mundo de pecado, né? E que agora estamos aqui, né? E em nome de Jesus, você que está no pecado, em nome de Jesus, você que está na vaidade, você vai se converter, vai aceitar Jesus Cristo, né? Vai participar da Santa Ceia, e você é um crente de doutrina, né? E não um crente mundano. Porque tem muita gente que deixa de ser ímpio para ser um crente mundano, não adianta nada. Não adianta nada, porque é ímpio também, né? Crente mundano é ímpio também, porque tem muitas pessoas, né? Por quê? Mas por que crente mundano, irmão? Me explica aí. Porque o crente mundano é igual ao ímpio, né? O crente, né? E no céu não vai entrar crente, não. No céu vai entrar o santo, porque crente até o diabo é. E o diabo está enganando muitas pessoas com as falsas doutrinas, com as falsas revelações. Então precisamos fazer prova de Deus, precisamos provar se o Espírito vem de Deus, para aquela revelação, né? Se aquela revelação for de Deus mesmo, a gente tem que falar com Deus, né? Então tem a diferença de um crente mundano, né, para um verdadeiro cristão. Tem a diferença. Porque o verdadeiro cristão, né, ele não faz o que o mundo faz. O verdadeiro cristão, ele faz a diferença, ele não paga mão com mal, ela não paga mão com mal. As pessoas de fora mesmo, né, quando vê um cristão verdadeiro, né, um cristão que é crente mesmo, né, a pessoa fica observando, nossa, aquele ali é cristão mesmo, nossa, né? Muitas das vezes, olha só, irmão, um cristão verdadeiro é assim. Ou uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa, né, xingou você e aquela pessoa já vai perceber que você já é diferente porque você não xingou ela, né? Porque você não fez a mesma coisa que ela fez com você, que ele fez com você. Então você tem que fazer diferença. Não adianta, eu sou crente. Não adianta você vestir aquela roupa de crente. Não adianta você vestir aquela roupa de santo se não for santo mesmo, amém, irmãos? Precisamos ser santos assim como Deus é santo. Quem bate palma para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. No versículo 34, mas o seu Redentor é forte. O Senhor dos Exércitos, não, isso aqui eu já li, amém? No versículo 35, a espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes e desmaiarão, né?
Então, Deus é contra o mentiroso também, né? Ah, é só uma mentirinha aqui. Seja mentira espiritual, seja mentira material, seja mentira em qualquer, né, em qualquer área, em qualquer coisa. Toda mentira pertence ao diabo. Se você está mentindo, irmão, você pertence também ao diabo. Você se torna um filho do diabo, você se torna um crente filho do diabo. Você se torna uma crente filha do diabo. É isso mesmo, né? Porque você que não vive na santidade, você não está agradando a Deus em coisa nenhuma. Você está entristecendo o Espírito de Deus. Você está aborrecendo o Espírito de Deus. Então, se você quer ir para o céu, quer agradar o Espírito Santo de Deus, larga o mundo, larga o pecado, aceita Jesus e vira um crente de verdade. E vira um cristão verdadeiro, né? Não é para você aceitar Jesus, não é para você sair do mundo para virar um crente falso também não. Para virar um crente mentiroso, né? Para virar um crente, né, que vive da mesma forma pecando, né? Fazendo tudo que o mundo faz, fazendo tudo, né, que o ímpio faz. Não, irmão, assim você não está sendo um cristão verdadeiro. Assim você não está sendo, né, um cristão, um irmão, um filho, uma filha de Deus, né, que vive na verdade mesmo. Então vive na verdade, né. Você, né, que está no pecado, você que está na vaidade, sai desse mundo de horror e vem para Jesus, porque Jesus está voltando. Quem lá te cobre, Jesus? Glória a Deus. Último versículo aqui, já para nós terminar, que as horas, né, nos esperam. Cairá seca sobre as águas, secarão, porque é uma terra imagem de escultura, e esse peluzidor anda enfurecido. Então que nós viemos adorar, né, somente o Espírito de Deus, amém? Que nós viemos adorar somente a Deus. Não vive no mundo de horror, não vive no mundo de pecado, né? Mas que nós viemos viver somente no Espírito Santo de Deus, na santidade e na doutrina santa de Jesus, amém? Quem bate palma para Jesus? Glória a Deus. Já vamos despedir dos ouvintes já, né? E hoje, né, antes de despedir dos ouvintes, né, hoje é a campanha, o agradecimento da campanha Senhor, me faça um vaso novo, né? Na outra sexta-feira, né, estarei orando esses dias aí. Estarei, né, glória a Deus, orando a Deus, né, pedindo a Deus qual campanha vai ser. Na outra sexta-feira, na preparação, Deus estará me revelando. Então hoje é um agradecimento, Senhor, me faça um vaso novo. E que todos os irmãos, todas as irmãs, né, que ouviram essa palavra, né, que vão ouvir, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Igreja, bate palma para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.